amigos e amigas. Estamos retornando para mais uma edição do Informativo STF. O STF soltou aí 2 informativos essa semana, o 1067, que a gente já abordou, já está publicado aqui no canal há mais tempo, há alguns dias, e hoje vamos tratar aqui do 1068. Temas bem importantes estiveram na pauta aí. O informativo 1068 foi publicado no dia 23 agora de setembro, na sexta-feira, e analisando por alto aqui, olha, pessoal, a gente teve quatro feitos na pauta, 3, na minha visão, extremamente relevantes. Esses 2 primeiros aqui de direito constitucional, envolvendo o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, a publicidade de produtos fumígenos também esteve na pauta, e esse aqui, sem dúvida, o processo mais destacado e que a gente até vai gastar um pouco mais de tempo para analisar, que é o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem. Então, eu estou tentando cada dia ser mais breve aqui no informativo. A primeira edição teve 20 e tantos minutos, a segunda já caiu para 18 e hoje vou tentar ficar ali entre 12 e 15 minutos. Vamos ver se a gente consegue. Primeiro feito, então, que eu quero destacar aqui, pessoal, direito constitucional, garantias e direitos fundamentais, o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. Essa questão chega no Supremo por força de um decreto editado pelo governo federal, tratando aí dessa questão desse compartilhamento. Subterfúgio, digamos assim, de regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, trouxe uma série de ilegalidades e de inconstitucionalidades patentes, criou um comitê, inclusive também, Comitê Central de Governança de Dados, e todas essas questões chegaram então ao conhecimento do STF, através da ação direta de inconstitucionalidade 6649 e da DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental 695. A relatoria ficou a cargo do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes proferiu um voto extenso em relação a essa questão. E quando eu digo que esse decreto chegou como um subterfúgio de regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, e que ele tinha no seu conteúdo flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades, o julgamento dá razão para o que eu digo, pessoal. Decreto 10.046 de 2019. O Supremo terminou, pessoal, fazendo um julgamento conforme a Constituição. O que é um julgamento conforme a Constituição? Vamos falar bem por alto aqui para não nos alongar muito, mas são aquelas situações extremas nas quais o Supremo entende necessária a preservação do ato normativo pela importância que ele tem naquele contexto que ele está regulamentando, mas pela série de vícios contidos nessa norma, o Supremo termina por conferir um julgamento conforme a Constituição. Eu insisto, é uma definição, é uma explicação extremamente breve sobre o julgamento conforme a Constituição. Claro que ele envolve outras nuances, outras características. Mas, enfim, o Supremo, então, em resumo, dizendo que é legítimo o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal, desde que observados alguns parâmetros, sem qualquer prejuízo da restrita observância dos princípios gerais e mecanismos de proteção elencados na Lei Geral de Proteção de Dados e dos direitos constitucionais à privacidade e proteção de dados. Como eu disse, é um julgamento extenso, substancioso. A partir dessa edição, pessoal, a gente vai começar a deixar o link aqui do informativo
Na descrição, vocês podem acessar o link, ler com mais detalhes, se tiverem interesse de tudo que aconteceu nesse julgamento. E ainda, nesse julgamento, o Supremo declarou, com efeitos para o futuro, portanto, com efeitos modulados, a inconstitucionalidade do artigo 22 desse decreto, que é o que estabelece a estrutura desse Comitê Central de Governança de Dados. E na modulação de efeitos, o Supremo manteve por 60 dias, a contar do julgamento, essa estrutura prevista ali no artigo 122, no artigo 22, dando um tempo para que dando esses 60 dias para que o chefe do Poder Executivo possa editar outra norma nesse sentido, no sentido de atribuir ao órgão um perfil independente e plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e de conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. Ou seja, esses 3 itens aí trazidos, né, as garantias mínimas contra influência, um perfil independente e plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras entidades, tudo não está previsto nesse decreto. Então, o Supremo está dando um prazo de 60 dias para que o Poder Executivo possa fazer essa regulamentação no sentido de que isso esteja presente. Direito à saúde, pessoal, direito constitucional e direito à saúde, deixa eu trazer aqui para a tela. A questão da publicidade de produtos fumígenos chegou ao Supremo aí a longa data, né? Ação direta de inconstitucionalidade 3.311, relatoria da ministra Rosa Weber, inclusive nesse caso nós tivemos impedimentos dos ministros Luiz Roberto Barroso e da Carmen Lúcia, que já haviam atuado, o Luiz Roberto Barroso, inclusive como advogado das empresas de produtos fumígenos, né? Sempre é bom a gente lembrar. Mas, em resumo, o Supremo declarou que não viola o texto constitucional a imposição de restrições à publicidade de produtos fumígenos e de inserção de advertências sanitárias em suas embalagens, quando se revelarem adequadas, necessárias e proporcionais para alcançar a finalidade de reduzir o fumo e o consumo de tabaco, hábitos que constituem perigo à saúde pública. O Supremo, então, aí fazendo um cotejo entre os princípios de liberdade de expressão e comunicação que eram alegados pelas empresas de produtos fumígenos, né? E os princípios da tutela à saúde e a proteção prioritária de criança e adolescente, entre outros princípios, né, constitucionais consagrados aí, entendendo que é possível, sim, essas restrições, e acho que foi um julgamento bastante adequado aí da Suprema Corte. A outra questão, pessoal, aí, direito do trabalho, direito constitucional, o piso salarial da categoria de enfermagem, dos profissionais de enfermagem. Já tínhamos abordado aqui a questão quando esse feito teve a liminar concedida pelo ministro Barroso, chegou ao plenário virtual e nós já externamos aqui a nossa posição, essa nossa visão de que é absurda essa decisão, é um ataque ao direito dos trabalhadores, aos trabalhadores. Hoje, um ataque aos profissionais da enfermagem, mas se abrindo aí uma porta perigosíssima para ataques gerais de trabalhadores. Inclusive, eu acho que esse é um argumento importante, né, pessoal? Essa medida cautelar proferida pelo Barroso e agora referendada pelo plenário virtual, ela determinou a suspensão pelo prazo de 60 dias da aplicação da Lei 14.434, que trouxe esse piso nacional para os profissionais da enfermagem.
O fundamento, pessoal, isso eu acho interessante a gente analisar, o fundamento, a plausibilidade jurídica, segundo os ministros, vem pelo um suposto vício da iniciativa no processo legislativo, tendo em vista que toda a sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição de piso salarial e a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem. Segundo o argumento é que a indicação de vulneração ao pacto federativo, dada a interferência na autonomia financeira e orçamentária de estados e municípios. E o terceiro, a alegada desproporcionalidade da medida em relação a destinatários com menor poderio econômico. A gente vê que são três fundamentos jurídicos extremamente frágeis, né, pessoal? Extremamente frágeis. Inclusive, eles falam em suposto vício de iniciativa. Como assim suposto vício de iniciativa? Ou a gente tem um vício de iniciativa ou não tem. A gente não, né? O suposto vício de iniciativa. Vulneração ao pacto federativo, quando institui um piso para uma categoria. Então, todos os pisos salariais estão eivados de inconstitucionalidade. E a desproporcionalidade da medida em relação a destinatários com menor poderio econômico. Todas são suposições das suposições. E aí eu passo para a segunda parte, pessoal, que seria o perigo na demora de uma concessão de tutela jurisdicional. E aí o fundamento é mais, vamos usar a palavra certa aqui, a palavra adequada, mais absurdo ainda do que o fundamento da plausibilidade jurídica. Seria o alegado risco à prestação e à qualidade dos serviços de saúde, considerando-se a ameaça de demissões em massa e de redução tanto da oferta de leitos hospitalares como dos quadros de enfermeiros e técnicos. Aqui é uma completa inversão da realidade, pessoal, porque o que traz risco à prestação e a qualidade de serviços da saúde é exatamente o salário baixo que esses profissionais recebem. E esse piso salarial nacional, ele veio exatamente nesse sentido. É evidente que se a gente tiver um piso salarial para essa categoria, nós teremos profissionais mais qualificados, com maior dignidade. E esse argumento, estranhamente, não vem à tona nesse julgamento. Vem um julgamento extremamente ad terrorem. Vem a ameaça de demissões em massa, o que configura uma ilegalidade gritante ao direito, às normas do direito do trabalho. A ameaça de demissões em massa é crime. É ilegal. E o Supremo acolhe essa decisão para desconsiderar por completo a dignidade do trabalhador. E é bom a gente considerar, né, pessoal? É bom a gente recordar os valores trazidos por esse piso nacional. São valores extremamente módicos. Nós não estamos falando aqui de salário, de remuneração de ministro, que, por sinal, será aumentada agora, né? Os ministros aumentaram seus próprios subsídios em valores altíssimos, né, pessoal? Na casa dos 40 mil reais. Não é disso que se trata o piso salarial da enfermagem. O piso salarial da enfermagem está ali em torno de 4 mil reais por mês. E os auxiliares, 2 mil, em torno de 2 mil reais. São valores extremamente módicos que não causarão quebradeira nenhuma. Mas esse julgamento, pessoal, acho que é extremamente importante a gente analisar e contextualizar, porque ele abre essa porta para que todos os pisos nacionais de salário de trabalhadores
sejam considerados inconstitucionais e sejam afastados pela Suprema Corte. Então, a Suprema Corte está vestindo a camiseta do liberalismo e da defesa do mercado nesse julgamento contra os trabalhadores. Isso é evidente. Isso ficou mais do que evidente nesse julgamento. A decisão seguinte, pessoal, diz respeito a direito financeiro, federalismo fiscal, repartição de receitas tributárias. A situação diz respeito com uma lei estadual que determinou a vinculação de parte do ICMS repassado pelo Estado aos municípios e, obviamente, os municípios questionaram a ação direta de inconstitucionalidade 2355 do Estado do Paraná e o Supremo reconhecendo que sim, que é inconstitucional por violação à cláusula da não afetação da receita oriunda de imposto e à autonomia municipal, norma estadual que determina a forma de aplicação dos recursos destinados ao município em razão da repartição constitucional das receitas. Então, essa é uma decisão muito acertada, ao meu ver, ela preserva o pacto federativo, a autonomia municipal e a não vinculação de receitas oriundas de impostos. Então, nós temos uma série de princípios constitucionais aí que protegem, que dão razão a essa decisão aí. Artigo 30 da Constituição, 158, 159 da Constituição também, artigo 198 e o 37, inciso 22 da Constituição, uma série de normas. Então foram esses os 4 grandes julgamentos aí que a gente teve essa semana, pessoal. E aqui o plenário virtual com algumas questões bem interessantes aqui, o recurso extraordinário 820, 823, relatoria do Dias Toffoli, tratando de liberdade de associação. A ação direta de inconstitucionalidade 7214, repasse de verba de fundo eleitoral a partido ou candidatos não coligados. Aí é questão para o doutor Caetano Lopumo, né, o nosso desembargador aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o exame da constitucionalidade de dispositivos de uma resolução do TSE que veda o repasse de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha a partidos políticos ou candidatos não coligados. Ação direta de inconstitucionalidade 5969, análise de lei estadual que obriga a Fazenda Pública nas execuções fiscais a antecipar o pagamento das despesas com diligências dos oficiais de justiça. Essa questão aqui já enfrentei demais durante minhas décadas aí de atuação. Nós temos uma jurisprudência já tranquila no sentido de que essa antecipação de pagamento de despesas para diligências de oficiais de justiça, ela é inconstitucional, ela é ilegal. Relatoria do Dias Toffoli, vamos ver se o Supremo mantém a jurisprudência, né, pessoal? Aqui nós temos 3 ações diretas de inconstitucionalidade discutindo acerca da constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais para o consumidor não contribuinte do imposto no mesmo exercício financeiro, em que publicada a Lei Complementar 190 de 2022, que instituiu a IEDFAL. Relatoria do Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, que também está relator aí de uma ação direta de inconstitucionalidade que analisa a proibição de multa contratual por quebra de fidelidade durante a pandemia. Então, nós temos aqui uma lei estadual que proíbe a aplicação de multa por quebra de fidelidade de serviço de TV por assinatura, telefonia, internet e assemelhados enquanto perdurar a pandemia.
Interessante, questão que repercute aí sobre muita gente, né? Está no plenário virtual. Instituição de taxa para o financiamento de serviço de segurança pública, aqui sobre a relatoria do ministro Nunes Marques. E a última questão aqui, pessoal, a redução de alíquota do ICMS para cerveja à base de mandioca, sem a definição do impacto orçamentário. Relatoria do ministro Edson Fachin. Então é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido aí trazer um panorama do que foi esse informativo 1068. Na semana que vem estaremos de volta aqui com mais uma edição do informativo STF. Valeu!